pessoal, tudo bem? Correção dos exercícios da aula de ontem, exercícios básicos aí de pirâmide, tá certo? Da aula de ontem, e essa correção eu sugiro que todos os alunos assistam, tá? Tanto os presenciais quanto os online. Questão 60. Uma pirâmide quadrangular regular, cada aresta lateral mede 15 e cada aresta da base mede 18. E ele quer a medida N do apótema da pirâmide. Então, a apótema da pirâmide, vou explicar para vocês que é esse segmento que parte do vértice até chegar no ponto médio da aresta da base, tá certo? Então, vamos ver quais as informações aqui que a gente tem para trabalhar. Observe o seguinte, ele deu para você a medida do lado, pessoal. Se ele deu a medida do lado e a pirâmide é quadrangular regular, significa que a minha base é um quadrado. Então, eu posso dizer para você aqui seguramente que esse lado inteiro vale 18 também. Ele deu a aresta lateral que é 15, então eu tenho esse 15 aqui, que também é a aresta lateral. Com isso, a gente já tem o nosso primeiro triângulo retângulo. Mas tudo isso aqui é 18, então, na verdade, meu triângulo retângulo aqui tem que ser com 9. Então, o nosso triângulo vai ficar mais ou menos com essa estrutura aqui. Deixa eu só desenhar para vocês. Eu tenho um triângulo retângulo, certo? E agora, a gente vai colocar as medidas, né? Onde? Quem é a hipotenusa? É o lado oposto, pessoal, ao ângulo reto. Então, só pode ser quem? O 15. Quem seria o meu cateto aqui, ó, que está colado no ângulo reto? 9. E a gente quer saber a medida de N. N vai ser esse segmento aqui. E agora, é só a gente trabalhar com Pitágoras e desenvolver o cálculo, tá certo? Então, vai ficar assim. Vai ficar, por teorema de Pitágoras, 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais n ao quadrado. 15 vezes 15 é 225, 9 vezes 9 é 81, mais n ao quadrado. Então, eu tenho 225 menos 81, isso é igual a n ao quadrado. Tirando, então, a raiz aqui, ficou 225 menos 81, que vai dar 144. Então, meu N só pode ser 12. 12 o quê? 12 centímetros. E aqui a gente já fecha a letra A. Já na letra B, ele está pedindo para você o seguinte, a medida R do apótema da base. Essa medida R do apótema é esse segmento aqui, ó. Vamos lá dar um destaque. Esse aqui, ó. Tá certo? E aí, o que a gente entende? Eu já passei a fórmula para vocês ontem, mas no caso do quadrado é mega simples, né? Porque a apótema, ele representa metade da medida do lado, né? Então, esse R, sem esforço nenhum, é a mesma coisa que 9. Então, letra B, você pode escrever aqui o seguinte, que o apótema, na verdade o N, né, ele chamou de N, lembra que eu falei para vocês não decorarem, pessoal, letras, porque eles mudam direto, né? Então, eu tenho aqui, ele quer saber a medida R. R é o apótema da base, que é um quadrado, então é L sobre 2. Então, R é igual a 18 sobre 2, logo, R só pode ser 9 centímetros, certo? Na letra C, ele quer a altura da pirâmide. Vamos analisar aqui o que a gente tem nessa altura. A gente já descobriu que o R vale 9. Vou colocar aqui. Fica mais fácil para a gente identificar. O R vale 9. A gente já descobriu também que o N vale 12. E agora, pessoal, a gente está querendo essa medida aqui, ó. Medida H, a altura, tá certo? E vocês perceberam aí o novo triângulo retângulo? Então, a gente vai fazer o quê? Pitágoras com esse triângulo aqui, ó, com medidas onde a hipotenusa vai ser 12, o cateto vai ser 9, e a gente quer saber esse Hzão aqui, tá certo? Então, vai ficar assim. Pronto. Então, ficou aqui, letra C. Vai ficar 12 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais H ao quadrado. 144 é igual a 81, mais H ao quadrado. H vai ser igual a raiz de 144 menos 81, que vai dar 63. E aqui a gente tem que dar uma arrumada, né, pessoal? Não vamos deixar nesse formato, não. 63 é a mesma coisa que 9 vezes 7. Raiz de 9 é 3, então eu tenho aqui 3 raiz de 7 centímetros.
E agora a gente já descobriu a medida H. Vamos lá para a letra D. Ele quer, pessoal, agora a área lateral. A área lateral, pessoal, é a área do triângulo, tá certo? E aí, como que a gente vai calcular a área do triângulo? Esse triângulo que ele está propondo que você calcule a área é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo da face, tá? Então, a gente já sabe que aqui vale 18 e que essa altura aqui, ó, ela vale 12. Então, ficou fácil, né, pessoal? O que a gente vai fazer aí? Simplesmente calcular a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Letra D. Então, ficou assim, a área de uma face somente, tá? É base vezes a altura dividido por 2. Simplifico aqui, tudo por 2 vai ficar 6. Então, ficou 18 vezes 6, deu 108. Então, a minha área de face, uma face somente, é a mesma coisa que 108 centímetros quadrados. Porém, ele quer a área lateral. A área lateral é 4 vezes a área da face. Então, a área lateral é igual a 4 vezes 108. Então, 108 vezes 4 vai dar um total de 432 centímetros quadrados. E aqui fechamos a letra D. Voltando aqui em cima, a gente tem a letra E, a área da base. A área da base, pessoal, vai ser a área de quem? Do quadrado, tá? Então, vai ficar como isso aí? É a área do quadrado de lado 18. Então, letra E vai ficar da seguinte maneira. Vou colocar aqui. Letra E. A área da base é lado ao quadrado. Então, a área da base é igual a 18 vezes 18, que é 18 ao quadrado. Então, a gente tem que a área da base só pode ser 324 centímetros quadrados. Somente isso, ok? E agora, para fechar, ele pede para você a área total. Pessoal, a área total é o quê? É a área da base mais a área lateral. É uma base somente, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui do lado, que eu acho que dá. Letra F. A área total é igual à área da base mais a área lateral. Então, a área total é a área da base, que a gente já calculou, 324, mais a área lateral, que é 432. E 324 mais 432, você vai encontrar a área total, valendo aí 756 centímetros quadrados. E aqui a gente finaliza a primeira questão de pirâmide, extremamente fácil, bem tranquila, para vocês entenderem aí o processo sobre pirâmides, tá certo? Então, só dar uma reduzida aqui, para vocês pegarem todas as informações, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. 61. Calcule a área lateral e a área total de uma pirâmide hexagonal cuja altura é igual a 4 centímetros e a aresta da base é 2 raiz de 3. Essas informações a gente já consegue ter noção aqui da base, né? Porque a base é um hexágono. Então, a primeira providência, vamos desenhar para a gente entender o que vai ser esse hexágono. Pronto, já fiz o meu desenho aqui. E aí, pessoal, o que a gente tem de informação? A gente tem a altura, que vai ser aqui, ó, partindo do centro até aqui, isso vai ser a nossa altura, tá certo? E aí a gente tem que essa medida, ela vale 4 centímetros. E que a aresta da base, que ele também te deu, ela vale 2 raiz de 3, ou seja, todas as arestas equivalem a 2 raiz de 3. E ele quer saber a área lateral. Vamos investigar o que a gente precisa, pessoal? Se ele quer a área lateral, a gente vai precisar da área do triângulo isósceles, porque uma face vai ter essa cara aqui, ó, a cara de um triângulo isósceles, certo? Então, a gente vai precisar calcular isso. Porém, para calcular essa área de face, a gente vai precisar também saber qual vai ser a altura desse triângulo. E, na verdade, essa altura aqui, você sabe muito bem que é o apótema da pirâmide. Então, a gente vai ter que ir atrás do apótema da pirâmide, tá certo? A gente só tem
que a base vale 2 raiz de 3. Somente isso, tá? Então, a base, ok, mas qual vai ser a apótema da pirâmide? A gente não sabe. Então, a gente vai ter que descobrir. Porém, foi explicado para vocês que um hexágono, ele se divide em 6 triângulos equiláteros, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, 6 triângulos equiláteros, tá? Esses 6 triângulos equiláteros aí, vou colocar essa altura aqui no lugar certo. Então, já coloquei aqui, esse hexágono se divide em 6 triângulos equiláteros, certo? Essa apótema da pirâmide, pessoal, eu vou até deslocar isso daqui, ó. Como eu disse, é qualquer uma das arestas, né? Essa face aqui é como se ela estivesse aqui embaixo, tá certo? Então, para fechar meu triângulo retângulo, tá? Deixa eu só desenhar ele aqui para vocês, essa face, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Então, não precisa, pessoal, ficar desenhando a pirâmide, a não ser, claro, que você tenha habilidade para isso, mas não precisa, tá? Então, essa face que eu desenhei aqui, né, ela já está pronta aqui. Para a gente fechar nosso triângulo retângulo, o que está faltando? Está faltando a apótema da base, que é esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui. E foi explicado para vocês que essa apótema aqui, ela coincide com a altura do triângulo equilátero. E essa altura do triângulo equilátero é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2. Então, se a gente tem o valor de L, pessoal, que é 2 raiz de 3, basta substituir. Então, o apótema da base, tá? É a mesma coisa que H. E o L vai ser 2 raiz de 3. Então, ficou 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Cortando esse 2 com esse 2, sobrou raiz de 3 com raiz de 3. E essa raiz de 3 aí, vai dar, vezes raiz de 3, vai dar o meu apótema da base, que vai ser 3 centímetros. E agora, eu consigo visualizar melhor meu triângulo retângulo. Por quê? Ele vai ter essa parte aqui, ó, que vai valer 3. Eu tenho a minha altura aqui, ó, do meu triângulo, ó, que também coincide com a altura da pirâmide, 4 centímetros. E o apótema da face que a gente precisava já está aqui, ó, fechando, que é o que a gente não sabe. Vamos chamar de X, tá certo? Que é esse mesmo segmento aqui, ó. Se você juntar e fechar essa figura, você vai encontrar o triângulo retângulo que a gente quer, tá certo? Então, aplicando Pitágoras aqui, eu acho que tá bem fácil para vocês perceberem que é 5, já que é um triângulo pitagórico, né? Então, nem precisa fazer conta. Eu já descobri que minha apótema da pirâmide vale 5. E agora, finalmente, a gente vai calcular a área lateral. Então, pessoal, a área lateral aí vai ser o mesmo que a 6 vezes a área da face. Então, a área lateral é igual a 6 vezes a base do meu triângulo aqui é 2 raiz de 3, é a aresta da base, é 2 raiz de 3, vezes a altura do meu triângulo. A gente acabou de calcular e perceber que essa altura vale 5, tá? Tudo isso dividido por 2. Eu vou cortar esse 2 com esse 2, e aí eu fiquei com o quê? Com a área lateral é igual a 6 vezes 5, 30 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a gente já descobriu aí qual vai ser a medida da área lateral. Agora, a gente tem que descobrir a área total. A área total vai ser o quê, pessoal? A área da base mais a área lateral que a gente acabou de calcular aqui, tá? Então, vai ficar assim. Aqui, área total é igual à área da base mais a área lateral. A área total é igual à área da base. A gente não fez a área da base. A área da base vai ser o quê? 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área lateral já temos, é 30 raiz de 3. Com isso, substituindo o valor do lado, ficou assim, 6 que multiplica 2 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, mais 30 raiz de 3, tudo isso dividido por 4, certo? Esse 2 vai ao quadrado aqui, então ficou assim, 6 vezes 4 vezes essa raiz com esse quadrado cancelou, vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4, mais 30
raiz de 3. Quase não cabe. Facilitando minha vida, eu cortei o 4, cortei o 4. Então, a área total vai ser a mesma coisa que 6 vezes 4, 24 raiz de 3, mais 30 raiz de 3. 24 mais 30, pessoal, vai dar um total de 54 raiz de 3 centímetros quadrados. E aqui a gente finaliza, né, mais uma questão aí para vocês, tá certo? Então, o ideal é que você encontre todos os triângulos possíveis aí dentro da sua figura, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. 102. A altura de uma pirâmide triangular regular é 2 raiz de 22 e cada aresta mede 12 centímetros. Calcule a medida R do apótema da base da pirâmide. Ok, pessoal, como é que a gente vai desenvolver isso aqui? Olha só, ele fala para você que tem uma pirâmide triangular regular. E o que que isso significa? Significa que o polígono da base é um triângulo equilátero. E a gente já tem muita informação sobre o triângulo equilátero, tá certo? Ele deu a medida da altura, tá? E quer saber, ele fala também da aresta da base, que é 12, e a altura é 2 raiz de 22. E agora a gente quer saber sobre o apótema. Então vamos lá. Como que a gente pode desenvolver esse cálculo aí, pessoal? Primeiro, vamos analisar aqui, ó, essa pirâmide. Se ele fala que é uma pirâmide triangular regular, significa que todos os lados valem 12. Então, aqui é 12, aqui também é 12. Se tudo é 12, pessoal, e a gente quer saber essa medida R aqui, vocês concordam que essa medida R, ela equivale a 1/3 da altura? Lembra que eu mostrei a fórmula para vocês, né? Esse Rzinho aqui equivale a 1/3 da altura, tá certo? Então, a gente sabe muito bem como calcular a altura de um triângulo equilátero. A gente sabe a fórmula e depois é só calcular 1/3 dessa quantidade. Então, vai ficar assim, ó. Letra A. Primeiro, a altura do equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Então, H é igual a L, que é 12, raiz de 3 sobre 2. 12 dividido por 2, eu tenho, então, que a altura desse triângulo é 6 raiz de 3 centímetros. Porém, não é isso que ele quer, pessoal. Ele está querendo a medida do apótema. O apótema, que é representado aqui pela letra R, equivale a 1/3 da altura. Logo, esse R vai ser 6 raiz de 3 dividido por 3, ou seja, 2 raiz de 3 centímetros. Então, aqui a gente já finalizou a letra A. Vamos lá para a letra B. Letra B, ele quer saber, pessoal, agora a medida N do apótema da pirâmide. Ele quer saber, pessoal, esse segmento aqui, ó. Vamos lá, aqui do vértice até o ponto médio da aresta da base. É isso que ele quer saber. E aqui fica fácil você perceber, ó, o triângulo retângulo, onde a hipotenusa vai ser o próprio N, o cateto vai ser o R. E a altura que foi dada vale 2 raiz de 22. Ou seja, é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Certo? E é com ele que a gente vai trabalhar com Pitágoras. Deixa eu ajustar aqui. Prontinho. E é com esse triângulo que a gente vai resolver o teorema de Pitágoras. Aí vai ficar assim. N ao quadrado, que é minha hipotenusa. O R a gente acabou de descobrir que é 2 raiz de 3. Então, eleva ao quadrado. Mais a altura, que é 2 raiz de 22 elevado ao quadrado. Então, ficou N ao quadrado é igual a 4 vezes 3 mais 4 vezes 22. N ao quadrado vai ser igual a 12 mais 4 vezes 22 dá 88. 88 mais 12 é 100. E a raiz de 100 só pode ser o quê? 10. 10 centímetros. E aqui a gente já fechou a letra B. Agora, ele quer a área lateral da pirâmide. Pessoal, a área lateral é a área de uma face vezes 3, né? Porque você só vai calcular uma. Eu sempre sugiro que você desenhe esse triângulo do lado para você entender o que você tem. A face, o triângulo que você tem, é esse aqui, ó. É um triângulo isósceles, tá? É um triângulo isósceles, onde a minha base vale 12, certo?
A minha altura, que é justamente essa parte vermelha aqui, ó, a gente já calculou, tá? Que é o nosso N. O nosso N deu 10. E ele quer saber a área. Então, é a área desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, essa é a face. Então, agora é só calcular e desenvolver. Então, vai ficar assim. Então, ficou a área da face. Ops, deixa eu só organizar aqui. Pronto. Letra C. A face é base vezes altura dividido por 2. A área da face vai ser a base do triângulo, que é 12, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Então, a área de uma face é 120 dividido por 2. Então, isso dá 60 centímetros quadrados. Porém, a gente está querendo a área lateral, pessoal. A área lateral é a mesma coisa que o quê? 3 vezes a área da face. Então, a área lateral vai ser 3 vezes 60, ou seja, 180 centímetros quadrados. Então, aqui a gente já fechou mais uma informação. Finalmente, a área total da pirâmide. Pessoal, para calcular a área total, lembra que ele falou que é uma pirâmide triangular, regular? Significa que a base é um triângulo equilátero. Tanto é que eu já coloquei 12, 12 e 12. Então, a gente vai calcular a área dessa base, de lado 12, né, do triângulo de lado 12, e depois somar com essa área da lateral que a gente acabou de fazer, tá certo? Então, vai ficar assim. O nosso triângulo, ele é equilátero. Então, vai ficar aqui, letra D. É um triângulo equilátero. Então, a gente tem um triângulo equilátero aqui, de medida quanto? 12, 12 e 12. A área do triângulo equilátero vai ser o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo não é a área total ainda, tá? Vai ser 12 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 12 vezes 12 é 144. E 144 dividido por 4 vai dar 36. Então, já dividi, tá, pessoal? 144 dividido por 4, isso vai dar um total de 36. Então, a área total, 36 raiz de 3. Isso é só a área da base, tá? Então, a área do triângulo, a área da base, centímetros quadrados. Eu vou ajustar essa nomenclatura aqui para não haver confusão. Prontinho. Já temos a área da base e agora, finalmente, a área total. A área total é a área da base mais a área lateral. Então, a área da base é 36 raiz de 3, mais a área lateral, que vai ser 180. Podemos deixar, pessoal, esse formato aqui de resposta? Melhor não, né? Vamos dar uma melhorada nisso. Veja se 180 é divisível por 36. Se for, você vai colocar o 36 em evidência. Então, ficou 36 raiz de 3 dividido por 36 vai dar raiz de 3. 180 dividido por 36 vai dar 5. Aí sim, a minha resposta completa. Então, a área total dessa pirâmide, ela vai ser 36 raiz de 3 mais 5. Vamos lá para a próxima questão. Questão 63. Cada aresta de um tetraedro regular mede 6 centímetros. Calcule a apótema do tetraedro. Pessoal, o tetraedro regular é uma pirâmide triangular. E aí, o que acontece? Se ele fala que é um tetraedro, significa que a minha base é um triângulo equilátero. E no caso, o lado, né, desse triângulo equilátero aí, vale 6. E com isso, a gente quer saber quanto que vale a apótema do tetraedro. O que você tem que compreender aqui? Que a apótema do tetraedro, que é esse N aqui, ela corresponde a quê? A altura do triângulo equilátero. E a fórmula aí que vocês já devem saber, né? A altura do equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Logo, a altura, ou ainda a apótema da pirâmide, já que as duas coincidem, é igual a 6, que é a medida do lado, raiz de 3 sobre 2. Logo, essa altura, que também é apótema, vai dar 6 dividido por 2, 3 raiz de 3 centímetros. E é isso, mais nada. Então, é importante você compreender que essa apótema aqui da pirâmide, né, que também é um tetraedro, ela corresponde à altura, já que é um tetraedro regular, tá certo? Vamos lá para a letra B. R, a apótema da base. Agora ele quer saber a apótema da base.
Pessoal, se é um tetraedro regular, significa que a base é um triângulo equilátero. E esse R corresponde a essa apótema aqui. E aí foi explicado para vocês que no caso da apótema, da base, né? Eu vou chamar de ABzinho, ele corresponde a 1/3 da altura, né? Então, eu tenho aqui que a apótema da base vai ser o seguinte, a altura a gente já encontrou, é 3 raiz de 3. Agora, se é 1/3, eu vou dividir por 3. Cortou 3, então a apótema da minha base, ou seja, o R, vai ser a mesma coisa que raiz de 3 centímetros. Somente isso, ok? Letra C. Ele quer a altura, a razão do tetraedro. É essa altura interna aqui. Então, o que a gente vai fazer para ficar mais fácil? A gente vai identificar o triângulo retângulo que a gente vai utilizar. E aí a gente percebe que está bem tranquilo aqui, né, pessoal? Por quê? Ele quer o agazão. Então, ele quer isso aqui, ó. E o triângulo retângulo que a gente tem, tá? Ele compreende o agazão, a apótema da base, então aqui a razão, a apótema da base também, né, aqui, que é o R, certo? E também a apótema da pirâmide, então esse vai ser o meu triângulo retângulo que eu vou trabalhar com Pitágoras. O N nós já achamos, né, porque é o valor da apótema do tetraedro, já achamos o R também, então tá faltando o H, somente isso. Então, aplicando Pitágoras aí nesse tetraedro, né, nesse triângulo retângulo, na verdade, vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, que é N ao quadrado, é igual a R ao quadrado, mais Hzão ao quadrado. Nosso N, né, a gente já descobriu que vale 3 raiz de 3. Então, 3 raiz de 3 ao quadrado é igual ao R, que é raiz de 3 também ao quadrado, mais Hzão ao quadrado. 3 vai ao quadrado, virou 9. Essa raiz com o quadrado desaparece, certo? Então, ficou vezes 3. Isso é igual, cortou, ficou só 3, mais Hzão ao quadrado. 9 vezes 3 dá 27. Então, ficou 27 menos 3 é igual a Hzão. Ou seja, Hzão é raiz de 24. Certo? E aí a gente tem que dar uma melhorada nisso aí, né? Então, 24 é a mesma coisa que escrever 6 vezes 4, 4 vezes 6. E a raiz de 4, pessoal, é 2. Então, ficou 2 raiz de 6 centímetros. E essa vai ser a minha medida Hzão, tá certo? E continuando aí, ele quer a área total do tetraedro. Pessoal, se é um tetraedro, ele vai ter as 4 faces iguais, não só a base, né, mas tudo, né? Então, basta eu calcular a área de uma face e multiplicar por 4, já que é tetra vem de 4, tá? Então, vamos multiplicar a área da face. Como a face é um triângulo equilátero, né? Então, vai ficar assim, ó, letra D. Como a face é um triângulo equilátero, mais ou menos nessa estrutura aqui, todos os lados valem 6, não é verdade? Então, aqui é 6, 6, 6. E você sabe que a fórmula, né, do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base vai ser o quê? Na verdade, eu não vou colocar base, para ficar genérico, a área da face. Um triângulo só. Então, ficou 6 vezes 6 é 36, raiz de 3 sobre 4. Como dá para dividir 36 e o 4, vai dar 9, né? Então, ficou a área da face é igual a 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Porém, a gente sabe que não é isso que a gente quer. A gente está buscando o quê? A área total. Como é um tetraedro, pessoal, a área total tem que ser 4 vezes a área da face. Então, a área total é 4 vezes 9 raiz de 3. Ou seja, a área total é 36 raiz de 3 centímetros quadrados. E aqui a gente fecha mais uma questão, tá? O importante é você saber o que é um tetraedro. É uma pirâmide triangular onde a base é um triângulo equilátero. Tá certo? Então, vamos para a próxima questão, questão 64.
Então, 64. Uma pirâmide hexagonal tem altura raiz de 69. Cada aresta lateral, pessoal, vale 13. Calcule a área lateral dessa pirâmide. Vocês já devem saber, primeiro vamos investigar. Se ele quer a área lateral, eu tenho que calcular o quê? As faces, né? Então, é 6 vezes a área da face, porque eu tenho 6 triângulos aqui ao redor desse hexágono. Então, eu preciso calcular a área da face. Porém, para calcular a área da face, é a área do triângulo. Você sabe que bem aqui a gente tem a apótema da pirâmide, que é a altura do triângulo também. Então, para calcular a área da face, basta fazer base vezes altura dividido por 2. Só que a gente não tem nada disso. A gente tem uma aresta lateral que vale 13, tá? Essa altura aqui pequenininha a gente não tem, tá? E a base, gente, a gente também não tem. A gente não sabe qual é a medida dessa aresta da base. A gente não tem. Então, não temos nem a base do triângulo e nem a altura. Então, a gente vai ter que procurar outros meios aí para encontrar essa altura, tá certo? Então, vamos mexer com essa altura. Ele deu uma altura para você que vale raiz de 69, certo? E ele te deu a aresta lateral. Pessoal, você já sabe, não custa a gente lembrar, que o hexágono se divide em 6 triângulos equiláteros, olha só. E lembra que eu falei em aula que você tem que saber aonde encontrar esses triângulos equiláteros, né? Esses triângulos retângulos. E o primeiro triângulo retângulo é esse daqui, ó, que é o que vai ajudar a gente, porque eu já vou ter 2 medidas. Vocês concordam que esse 13 aqui da aresta lateral vai formar um triângulo retângulo com esse aqui, ó? Então, isso aqui também vale 13, pessoal, ó, que é a minha aresta lateral. Desenhando esse triângulo separado, ele ficaria assim, ó, a minha altura, a minha aresta lateral, aqui, e o que? O meu raio, que é esse aqui, ó, do centro até o vértice da base, tá? Só que, se forma, o hexágono se divide, pessoal, em 6 triângulos equiláteros, você concorda que esse segmento preto aqui também vai ser a aresta da base? Então, vou chamar aqui, ó, de aresta da base. E a gente não tem, a gente vai descobrir agora. Porque a gente já sabe que a altura vale raiz de 69 e que esse segmento azul aqui foi dado na questão, ele vale 13. Então, a gente vai aplicar Pitágoras nele. Então, vai ficar assim, ó. 13 ao quadrado é igual a raiz de 69 ao quadrado mais a aresta da base ao quadrado. 169 é igual a raiz com quadrado cancela, mais a aresta da base ao quadrado. Passando 69 para o outro lado, vai ficar 100. Então, vai ficar raiz de 100. Então, a gente conclui que a aresta da base equivale a 10 centímetros. Então, se a gente descobriu que a aresta da base vale 10 centímetros, fica mais fácil a gente identificar a área desse triângulo aqui. Porque se eu quero a área lateral, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área desse triângulo da face, ó. E a gente já descobriu quanto que vale a altura. A gente já descobriu. Então, a gente vai calcular a área dele. Como? Se eu já sei qual é a altura, tá aqui, ó, essa altura, a base, aqui tudo vale 10. A altura divide a base em 2 segmentos, é a mediana, né? Então, aqui, pessoal, vai valer 5, tá certo? Então, aqui vai valer 5, porque a base do triângulo inteiro é 10. Se eu tracer a mediana, dividir em 2 partes iguais. Além disso, você sabe que o quê? A aresta lateral vale 13. Mas, gente, a apótema da pirâmide a gente não tem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar ela, tá? Que, na verdade, é a altura do triângulo, tá faltando. E, de novo, Pitágoras. Então, vai ficar assim, ó. Pitágoras aqui vai ficar 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais h ao quadrado. 13 vezes 13 é 169, 5 vezes 5, 25. H ao quadrado. Então, ficou 169 menos 25 igual a h ao quadrado. H vai virar a raiz de 144, ou seja, 12 centímetros. E agora a gente já descobriu todos os elementos que faltam. Por quê? Para calcular a área da base, na área lateral, eu precisava da base do triângulo, que a gente já encontrou, e a altura, que a gente também já encontrou. Então, vamos lá, calcular a área lateral. De acordo com o que foi explicado para vocês agora há pouco,
A área lateral é 6 vezes a área da base. Então, a área lateral é 6 vezes a base do triângulo, tá? A base do meu triângulo inteiro é 10. Porque eu estou querendo a área desse triângulo aqui. Vezes a altura dele. A altura é 12. Tudo isso dividido por 2. E agora é só desenvolver cálculo. A área lateral vai ficar assim, ó. Vou simplificar o 6 e o 2, vai ficar 3. 3 que multiplica 120, confere? 120. Então, a minha área lateral vai ser igual a 360 centímetros quadrados. E aqui a gente finaliza mais uma questão, tá certo? Pessoal, o vídeo não ficar muito extenso, eu finalizo ele aqui agora, mas eu vou postar a solução das questões 65, 66 e 67, que estão faltando, em PDF, tá certo? Então, finalizo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Obrigada e até mais.